Finalmente o episódio 3 saiu e cara, a escala de alcance de magia de cura dos Zenos é descomunal, sem falar na sua força física. O moleque simplesmente tancou uma pedra de mana que explodiu com a palma da mão. Mano, é um absurdo completo. Sem contar que ele acabou com a rivalidade das três facções rivais que dominam o submundo da favela. Sem mais enrolação, segue o vídeo e deixa o like. O episódio anterior finalizou com o nosso guri sendo chamado para ir pessoalmente até a líder dos orcs, que domina uma parte da favela. Ele não ficou surpreso, pois já sabia que cedo ou tarde isso iria acontecer. Primeiro os homem-lagarto, depois o lobisomem e agora os orcs. O líder deles é alguém importante e fatura uma fortuna escavando pedras de mana. Já faz um mês desde que nosso guri abriu a clínica clandestina. Nesses 30 dias, ele basicamente lidou com as 3 líderes de facção da favela. Ele pergunta se essa mulher é do tipo razoável. A Sophia tem deixado presentes caros todos os dias na clínica. A Laiga começou a construção de um enorme palácio para compensar os danos causados. Mas se a chefe dos orcs for razoável, nosso guri acha que pode ficar despreocupado. Os Zenos então perguntam por que ela não veio pessoalmente. A resposta é simples e básica. Homens lagarto e lobisomem entram e saem desse lugar à torta e à direita. Ele não traria a Lady Lore para um território inimigo. E o caso dela é muito sério. Ela nem consegue se mover. Os Zenos então decidem adiantar o passo porque o negócio aí tá feio. Mano, essa cena tem mais animação do que certo anime dessa temporada. Depois de muito andar, eles chegaram na caverna onde a líder dos orcs estava. Ela estava bem animada pela chegada dele e se apresenta como Lore, a líder dos orcs. Nosso guri não perde tempo e pergunta como ela havia ficado sabendo sobre ele. Ela responde falando que não tinha como ela não saber. Os Zenos ficou famoso entre as pessoas que moram no submundo da favela. Os homem-lagarto e os lobisomens saem falando por aí. Tem um curandeiro incrível, mas não vão falar nada sobre ele pra ele não ter problemas. Daí ela ficou curiosa e decidiu investigar. Dizem que ele pode fazer qualquer tipo de cura por um preço equivalente ao trabalho. Nosso guri cansou de ser trouxa. Bom, todavia a Lore não consegue se mover. Ela pergunta se ele sabe o porquê. Logo, ele percebeu que estava sendo testado. Sem ter escolha, ele começou a escanear seu corpo. Não havia ferimentos externos, então provavelmente são internos. Ela diz nunca ter visto um curandeiro capaz de fazer isso. O moleque é basicamente uma ressonância magnética ambulante. Ele notou que havia um caroço dentro do seu corpo com ondas de mana. Em outras palavras, é uma pedra de mana. Ela fala que é exatamente isso. Encantada com uma explosão com uma potência particularmente alta. Nosso guri quer saber se alguém havia colocado isso dentro da sua comida. Nada, essa maluca comeu pensando que era um bolinho de arroz. Pra manter esse corpinho, ela precisa comer bastante. Pô, o Zenos fala que não quer saber de nada disso. Isso é ridículo. Cedo ou tarde ela vai botar pra fora. Entretanto, todavia, ela fala que não vai funcionar bem assim. Ela acabou mastigando parcialmente, ou seja, se ela fizer qualquer movimento, é pedaço de mulher pra todo lado. Mas o verdadeiro problema aqui é que seus homens recusam sair do seu lado. Os Zenos perguntam o que ela quer que ele faça. Pô, ela vai doar toda a sua riqueza pros Zenos. Se a pedra detonar, será o fim dos orcs da favela. Ela prefere que sua riqueza fique pra alguém que faça bom uso dela, em vez de deixá-la pra ser saqueada. Os Zenos cobram um preço alto pelas suas curas, mas ele examina as crianças de graça. E ela também gosta de crianças. Então entregou a chave do seu tesouro pros Zenos. Faz pouco tempo que ela engoliu a pedra. Então os Zenos decidiu fazer a cirurgia. Puxou o bisturi, fez um corte rápido, retirando a pedra sem dificuldades. Ela pergunta o que ele acabou de fazer. Resumidamente, ele abriu a barriga para extrair a pedra de mana e depois fechou completamente. A Lore avisa que a pedra vai explodir. O Zeno simplesmente segurou a explosão com a palma da mão e saiu sem nenhum arranhão. Ele protegeu sua mão com magia defensiva. Todavia doeu e ele teve que aplicar magia de cura nele mesmo. Com isso ele terminou o serviço. Ele também devolveu as chaves pra Lore. Afinal ele exige um preço equivalente ao trabalho feito. Pô, ela fala que deve muito ao nosso guri. Afinal ele salvou sua raça. E por isso eles sempre irão ajudar ele quando estiver com problemas. Até ofereceu segurança 24 horas na clínica. Agora que ela relaxou, a fome bateu forte. A noite caiu e a Lily estava inquieta. A Sophia, a Laiga e a Lau estão aparecendo bastante ultimamente. Parando pra pensar, é verdade. A Sophia aparece no dia da lua, a Laiga no dia da água e a Lau no dia do ouro. Eles se perguntam do porquê, afinal elas nem estão machucadas. Talvez seja por muito tempo livre. Parece muito amor. Parece que elas estão apaixonadas pelos Zenos. E agora deu a peste mesmo. Ele manda que ela pare de ser ridícula, isso não faz sentido. Ele não passa de um curandeiro clandestino sem licença. Pô, o Zenos é inocente demais, o coitado. A Camila fala que sempre que ela olha pelo teto, dá pra perceber que elas estão olhando pro Zenos como um olhar de mulher apaixonada. E ela sabe muito bem disso, afinal ela já viveu por mais de 300 anos. A coitada da Lily ficou preocupada. Todas elas são muito lindas. É questão de tempo até que as 3 facções comecem a brigar pelos Zenos. Ela fala que a Lily vai ter que fazer o seu melhor. Mas ela ainda é uma garotinha. Mas todas as donzelas são lindas quando estão apaixonadas. Pô, a Camila animou a Lily rapidinho. Já é uma mãe, basicamente é uma mãe. 3 líderes semi-humanos lutando por mim. Isso é ridículo. Não consigo nem rir. Mas dia seguinte, rapaz, a Sophia falou que tava pensando em declarar guerra. E se o Zenos estaria disposto a ficar ao seu lado. Mas não foi só ela não com essa ideia. A Laiga também e a Lau é lógico. Parece que a Camila tava certo o tempo todo. Pô, a luta vai começar amanhã ao meio-dia. Debaixo do sol rachando. Uma guerra total entre 3 facções. Muito
muitos irão morrer por causa do mulherengo dos Zenos. Quem não gostou nada disso foi a Lily, que começou a fazer becinho. Dia seguinte, na Arena Romana, o negócio aqui vai ficar doido. A luta é pra decidir qual das 3 facções irão ficar no topo. O combate é mortal, só acaba depois de morrer. Todavia, elas foram paradas pelos Zenos. Ao contrário do que todos pensam, ele não estava ali pra terminar com a luta, não. Ele sabe que eles guardam ressentimentos antigos depois de vários anos de luta. Por isso, ele manda que eles lutem até ficarem satisfeitos. E eu aqui pensando que ele irá mandar um discurso no jutsu. O cara é realmente fora da curva. Com isso, a festa começou. A Sofia foi a primeira a fazer o movimento. Passou a peixeira na Laiga, que desviou por pouco. A garotona chegou voando e colidiu contra os homens lobisomem. A Laiga sacou seu machadão e desceu o ferro. Mas ele é pesado e difícil de manejar. Essa garotona só sabe sair pulando, né? Ao menos usa um shortinho aí, ô minha filha. Tá mostrando tudo. A pancadaria comeu solta. A guerra entre 3 facções começou ao meio-dia e foi até o cair da tarde. Todo mundo estava de pé. Ninguém tinha machucados ou qualquer coisa do tipo. Isso porque o Zeno estava usando magia de cura por toda a arena. Como ele havia dito, não estava ali para impedir a batalha. Elas podem continuar lutando, mas devem saber que são suas pacientes. Ou seja, quando elas estiverem feridas, serão curadas. Mas a Laiga nunca havia ouvido falar em um curandeiro que consegue curar tantas pessoas ao mesmo tempo. A Laue fala que isso nunca vai ter fim. De fato, nunca vai ter fim, não. Ele me bateu, então eu quero vingança. Ele me chutou, eu preciso me vingar. Se querem continuar, continue, mas nunca vai ter fim. É lógico que nosso guri vai cobrar pelas curas. Dito isso, elas resolveram abandonar essa briga sem sentido. Não viraram amiga, mas se tornaram rivais. A luta agora é pra conquistar o coração dos Zenos. A Lily fala que ele é muito popular com as garotas e pergunta do porquê ele fez isso. Certa vez, seu mentor lhe disse uma coisa: o curandeiro de 3ª classe apenas consegue curar ferimentos. O de 2ª cura e conforta. E o de 1º torna o mundo um lugar melhor. A Lily pergunta como era seu mentor. Uma mulher esquisita, mas uma pessoa impressionante. E por isso, mesmo que o Zeno seja de 3ª classe, ele quer mudar a vida na favela. E por isso que elas não podem morrer nessa briga sem sentido. Depois disso, chegou a hora de ir pra casa. Antes, o Zeno cobrou o preço pela cura, né? Enquanto isso, na capital, o comandante de divisão avisa sobre os rumores preocupantes circulando ultimamente. Aparentemente, o confronto entre seres humanos na favela se acalmou. A vice-comandante fala que isso é difícil de acreditar. Como assim, de repente, tudo se acalmou? Todavia, se isso realmente for verdade, não deve ser ignorado. O reino prosperou graças ao seu rígido sistema de hierarquia, com a realeza no topo dela. Os cidadãos descontam sua frustração nos mais pobres, e os pobres descontam brigando entre si, ou contra as raças diferentes. Assim, eles mantêm o equilíbrio. Mas se os pobres se unirem, representarão uma ameaça aos cidadãos. É dito que o rei é como o sol para o povo, e é o dever da ordem real proteger a capital onde estão os governantes. Há rumores que alguém mediou a paz entre eles, mas isso também é difícil de acreditar. Entretanto, todavia, ainda que sejam rumores, eles não podem simplesmente ignorar. Por isso, a vice-comandante da divisão foi encarregada desse assunto. Ela afirma que caso esse indivíduo realmente exista, será preso imediatamente. Rapaz, o Zeno espirrou. A Laiga já estava achando que era um resfriado e se ofereceu para aquecê-lo usando sua cauda, mas a Laue fala que esse é seu trabalho. Usa no calor do seu corpo trincado. Coitada da Lily, não tem cauda nem braço forte, muito menos a comissão frontal. Só restou fazer um chazinho, a coitada. A Sofia tava ali sendo curada. Sofreu uma lesão no trabalho. Ela é uma ladra, mas é seletiva com suas vítimas. Ainda assim, a Ordem Real de Cavaleiros está de olho nela. Ela teve uma pequena briga com eles e acabou se machucando no braço. Eles foram pegos enquanto tentavam invadir uma mansão de um aristocrata. A vice-comandante chamada Rosa de Ferro começou a descer o chumbo neles, causando ferimento em seu braço. A Camila fala que seria um problema se o Zeno chamasse a atenção dessa maluca, mas ele não precisa se preocupar com isso. Ninguém liga pra um curandeiro clandestino que cura na favela. Dito isso, é hora de encher o bucho. A coitada da Lily vai ter que fazer a comida pra essa gente toda. Bom, mas no fim a coitada deu conta, né? A Camila foi pro seu quarto descansar. Afinal, ela não precisa se preocupar com o cara que domou 3 líderes da favela. Falando assim, faz até parecer que ele é um domador de animais. Bom, a favela se torna um lugar pacífico. Todo mundo bebe e se diverte juntos. A vice-comandante que estava por lá decidiu perguntar o que havia acontecido. O cara ali não sabia quem ela era, então decidiu não falar nada. Mas logo foi pego de refém forçada a contar a verdade. Mas ela não conseguiu nenhuma informação, afinal o cara manteve sua lealdade aos Zenos. E também a Sofia apareceu, obrigando a Rosa de Ferro a recuar. Enquanto corria, ela percebeu que o braço deles estavam totalmente curados. Ela não sabe como isso é possível. Ela acabou correndo demais e se perdeu na mata. A noite caiu e os Zenos, por algum motivo, estava sentindo um arrepio na costela. Foi aí que ela apareceu. Já foi entrando abuso de autoridade. Ela fala que acabou se perdendo e pediu ajuda aos Zenos para voltar para parte da cidade. A Lily apareceu e perguntou se era outra cliente. Ao perceber que ela era uma elfa, ela sacou sua arma e disparou contra os Zenos. A Lily ficou desesperada, coitada, não sabia o que fazer. E assim o terceiro episódio terminou. Do nada a mulher deu um tiro nos Zenos. Oxi, maluca.